Oh, aleluia, bom dia. Vamos pegar Romanos. Romanos, capítulo 6 de Romanos, nessa manhã gloriosa. Eu quero nessa manhã que você medite junto comigo. Que um dia você foi levantado da morte para a vida, junto com Jesus. Então, por que isso é importante você começar a entender que você foi levantado da morte para a vida? No mundo só existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são ainda semente de Adão, que nasceram, como cada um de nós, da semente de Adão, e aqueles que nasceram de Deus, da semente de Jesus. Por que isso é importante? Porque quando nós nascemos neste mundo, nós somos treinados por este mundo. As nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo foram treinados pelo mundo. Então não importa em que lugar do mundo você tenha nascido. Você nasceu espiritualmente morto. Se eu tivesse nascido numa tribo indígena lá no Amazonas, eu estaria tendo a vida que aquela tribo estava me ensinando a ter. Era aquela vida que eu teria. Se eu tivesse nascido na França, na Índia, em qualquer lugar do mundo, eu seria treinada por aquela cultura local, a cultura que opera no mundo. Então, todo mundo nasce espiritualmente morto. Se você olhar para o Joaquim, tão lindo, tão jovenzinho, ele não sabe que ele nasceu da semente adâmica e que um dia ele vai ter que fazer uma escolha para nascer de novo. Mas a mãe dele conhece a palavra. Então, a avó dele conhece a palavra. Então, Joaquim tem uma promessa poderosa que precocemente Joaquim vai nascer de novo. E vai ter o nome escrito no livro da vida. Com certeza, os pais, naturalmente, do Joaquim, planejam coisas boas para o Joaquim, uma boa escola, roupas boas, uma boa alimentação. Eles farão o melhor deles pelo Joaquim. Só que eles não podem dar vida eterna para o Joaquim. Só Deus pode dar. E os pais dele sabem disso. Então, hoje, os pais sabem que as emoções do Joaquim, a antiga natureza opera no Joaquim e ensina coisas para o Joaquim que eles nunca ensinaram. Então, eles vão ter que ajudar o Joaquim a dominar essa antiga natureza que está nele. E que não é culpa dele, ele nasceu pecador como cada um de nós. Só que quando Jesus veio e você escolheu Jesus, você entendeu a mensagem poderosa da cruz. Você saiu daquela condição de morte para a vida. O Joaquim não sabe que ele anda na morte. Ele não sabe que ele anda no mundo caído. Ele não tem noção além do que a natureza dele ensina para ele. Agora, nós que nascemos de novo, tanto enxergamos aquele que é natural, quanto discernimos o espiritual. Você vê dos dois lados. O Joaquim só enxerga um lado. Mas nós, nascidos de novo, podemos discernir o espiritual do natural. E isso é poderoso demais. O diabo não quer que você descubra isso. Então, nessa manhã eu quero que você guarde bem que você foi levantado da morte para a vida. Quero que você comece a pensar nessa vida nova que você tem. Uma vida firmada em Cristo. Uma vida que foi limitada a 120 anos. Nós temos 120 anos para vivermos nessa terra. Pode parecer muito, mas perto da eternidade é nada. Então eu posso viver 120 anos nessa terra? Sim, você pode. Ah, mas e as doenças? Se você crer no Senhor Jesus e andar cada vez mais nesse caminho de santidade e de justiça, as enfermidades vão cair de você, naturalmente. Como você já viu Jesus enfermo andando por essa terra? Não, ele curava os doentes.
Então, isso pode parecer uma loucura, naturalmente falando. Como que o câncer não vai me vencer? Se você andar nessa verdade de graça e for crescendo nesse entendimento, cada doença, cada ataque de enfermidade, cada ataque de miséria, não importa qual seja o nível de ataque de Satanás, você consegue vencer. Porque aquele que está em você, em mim, já venceu. Então, em Romanos 6, a partir do versículo 4, a carta de Romanos é uma carta maravilhosa. Você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo começa a descrever a antiga natureza. Ele fala muito do velho homem, da antiga natureza. No capítulo 6, ele já começa a mostrar que existe uma vida nova. No capítulo 7, ele começa como judeu a dizer, olha, eu quero fazer as coisas certas. Eu recebi a lei, eu quero praticar a lei. Mas existe alguma coisa em mim que não me deixa fazer o certo. E aí no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 7 de Romanos, começando o capítulo 8, ele diz, graças a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo, que me libertou desse corpo de pecado, que me deu de graça uma vida nova. E ele começa a ensinar do capítulo 8 até o final de Romanos, como que você vai andar em novidade de vida. Como que você vai andar nessa vida nova? É por isso que Paulo fala, olha, eu considerei tudo como refúgio, tudo eu considerei nada para ganhar a Cristo. Está dizendo, olha, tudo que você aprendeu nesse mundo tem que ser arrancado de você. Você tem que se esvaziar de todo o conhecimento natural, para que o verdadeiro conhecimento esteja agindo na sua vida. E não importa a idade que você tenha hoje, porque quem dá o crescimento é Deus. Importa que você deseje andar a partir de hoje nessa vida nova, com um entendimento novo, se edificando, se fortalecendo. E só tem uma maneira. Quando eu não havia nascido de novo, eu tinha muitos mestres, muitas pessoas me ensinando, muitas filosofias humanas me ensinando. Eu tinha livros naturais que me ensinavam tudo. E eu ia escolhendo aquilo que eu desejava. Então eu tive na minha caminhada muitos professores, muitos. E cada um de nós passamos por isso. Os seus filhos entram na escola e são ensinados por homens naturais a pensarem como o mundo pensa, a colocar uma porção de teorias e leis e princípios e valores e pensamentos filosóficos que aparentemente são maravilhosos, até que eu nasci de novo. E aí eu saí da morte, de valores naturais, pensamentos naturais, e fui literalmente transportada da morte, arrancada da morte, e fui levada para a vida, num piscar de olhos. Isso que é o maior milagre que Jesus disse, que nós faríamos. Não existe milagre maior do que você ser arrancada da morte para a vida, num piscar de olhos. E aí a minha vida mudou. Aí eu entendi que eu tinha um mestre, chamado Espírito Santo, para ser o ensinador da minha nova natureza. Que eu tinha que confiar nele. E que eu tinha que aprender tudo de novo, como um bebê. Nasci em um reino, eu nasci bebê, com toda a condição, por causa da vida de Deus em mim, com toda a condição para operar em todos os dons que me foram dados. Só que eles eram inoperantes, porque eu era imatura. Você nasce um bebê. E você precisa amadurecer e crescer. E só tem um jeito. Você precisa se alimentar com esta palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento para o seu crescimento. Aqui tem todas as vitaminas para você crescer saudável.
E só tem uma pessoa que sabe exatamente, durante o teu crescimento, qual vitamina você tem que tomar. O Espírito Santo.